Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou vir aqui para contar a história de uma inscrita. É uma história muito interessante, tá? A gente chama nossos inscritos aqui de aparecidos, aparecidas, né? E a Aparecida de hoje está contando uma aventura que ela teve aí com o italiano, né? Vamos ver como é que é. Eu tenho baixa visão, eu vou começar a ler aqui. Se eu errar em alguma coisa, vocês me desculpem, tá? Porque eu não enxergo direito para ler de longe. Eu sou Aparecida. Nunca pensei na minha vida que eu pudesse tomar um caminho assim. Mas aconteceu, e aqui estou, tentando me recuperar, tentando falar sobre isso sem desmoronar de vez. Ixi, então ela se deu mal, hein? Vamos ver o que aconteceu com a nossa Aparecida. Tudo começou quando eu conheci um rapaz. Um rapaz pelo chat. O nome dele era Giulio. Os nomes estão trocados, tá? No início, ele parecia perfeito, italiano, bonito, encantador. Ele era mais novo do que eu. Falava de coisas que ninguém mais parecia entender em mim. Isso levantava a minha autoestima. E ele todos os dias falava comigo, o que ajudou a melhorar meu italiano. Eu aprendi a falar italiano com ele, porque era um verdadeiro treinamento falar em italiano com ele todos os dias e praticamente todas as horas vagas a gente estava sempre conversando. Ele curtia todas as minhas fotos, me mandava mensagens todo dia. Ele fazia eu me sentir especial e pela primeira vez em muito tempo, pois eu estava um pouco desanimada desse tipo de relação. A cada conversa, a cada risada compartilhada, parecia que o mundo finalmente fazia sentido. Finalmente, uma luz brilhou para mim e eu estava vivendo agora um romance. Então, depois de muito tempo e de adquirir confiança nele, ele me convidou para morar com ele na Itália. Eu, muito louca, né? Pensei que era um sonho. A Itália, mas era para morar com a família dele. Para morar na casa da família dele. E eu vou contar uma coisa aqui que eu já sabia quando eu fui para lá, não foi nenhuma surpresa para mim. Ele tinha uma deficiência nos braços. Sabe, gente, ela contou aqui que agora ele já era adulto, tal. Não vou falar a idade dele, tá, para preservar a identidade, mas quando ele tinha 13 anos de idade, ele se jogou do 13º andar e sobreviveu. Ele tentou desistir. E ele se jogou do 13º andar. Então ele ficou com uma deficiência nos braços. Ele só conseguia fazer assim com os braços. Ele não fazia mais nenhum outro movimento. E por causa disso, ele tinha uma certa dependência da ajuda de outras pessoas. Ele também, deixa eu ver aqui, ele também se mostrava uma pessoa muito imatura. Ele já era adulto, mas ele se comportava como se ele tivesse 15, 16 anos. E ele era nadador profissional. Ele competia em Olimpíadas para deficientes e tudo mais. Bom, vamos lá. No começo ele se mostrava atencioso e carinhoso, como se fosse a única pessoa no mundo. Mas logo vieram sinais de alerta. Comentários que deveriam ter sido apenas bobos, mas que doíam no fundo da minha alma. Ele dizia como: você é mais velha. Você é uma mulher mais velha do que eu. Talvez seja por isso que eu gosto tanto de você, do seu corpo. Ela já tinha mais de 40 anos e ele estava ainda na faixa dos 29, 30 anos. Talvez seja por isso que seu corpo já não seja tão belo e eu me sinta tão à vontade com você. Que pessoa diria isso assim, hein? Que o corpo não é tão belo, que gosta dela porque é mais velha, porque o corpo já está imperfeito. Que isso é um elogio ou é um insulto? É uma coisa meio abusiva, viu? Tem que dizer isso para você. E você deve ter sentido assim. Mas logo vieram sinais de alerta, comentários que deveriam ter sido apenas bobos, né? Bom, isso aqui eu já tinha lido, desculpa. Eu tentava ignorar esses sinais, achando que era só insegurança minha, mas essas palavras roeram minha confiança, dia após dia.
a família dele. Vamos lá, a família dele, né? Ele vivia com o pai, com a mãe, e ele tinha um irmão com uma deficiência mental também, com uma idade cronológica diferente da idade mental. Um irmão, não sei se mais velho ou mais novo que ele, que tinha a mentalidade de criança. E ele tinha um irmão médico também. Bom, a família dele, eles me tratavam como se eu fosse uma empregada deles. Eu cozinhava, limpava, arrumava a casa era enorme, viu? Tinha até piscina. Eles tinham uma condição financeira muito boa, mas eles faziam a mulher dele, né, que ela foi morar com ele lá, né, tratavam a sogra e o sogro tratavam como empregada. Cuidava da casa e cada detalhe que o Júlio precisava. E isso era esperado, sem nenhum reconhecimento. Eu estava me tornando a cuidadora dele, de um homem que não conseguia esticar os braços direito, mas que ainda assim parecia exigir que eu existisse apenas para ele. Ele não tinha corpo perfeito devido à deficiência dele. No entanto, ele exigia ele gostaria de sempre apontar que o meu corpo não era perfeito. Minhas vontades, meus desejos, minha necessidade, nada disso importava para ele. Ele era muito imaturo, egoísta, incapaz de se colocar no meu lugar. Cada decisão girava em torno dele. Cada conversa terminava com ele. Cada conversa começava e terminava com ele. Com ele frustrado se as coisas não fossem do jeito que ele queria. Eu tentava me afirmar, dizia que queria mais, que precisava de mais atenção, mas que eu me sentia ignorada naquela casa, que eu me sentia uma empregada da casa. Mesmo eu morando com ele, e vivendo na mesma casa e dormindo na mesma cama, ainda assim, ele fazia qualquer foto que eu postasse nas minhas redes sociais, ele curtia tudo, como se nós não morássemos juntos. Ele curtia tudo como se fosse uma marcação de território. Como se fosse uma marcação de território. É isso aí. Ele achava que curtir todas as minhas coisas iria compensar a ausência dele, porque ele era ausente. E ele me usava para cuidar dele. Os dias eram longos e pesados. Eu acordava cedo, cumpria todas as tarefas, tentava manter alguma normalidade na minha relação com ele e os pais dele, mas era impossível ignorar o peso psicológico de viver num lugar onde ninguém parece se importar com você. Eu estava cercada por pessoas que esperavam que eu trabalhasse sem parar, e que eu sorrisse mesmo estando cansada, e que eu aceitasse todas as humilhações, silenciosa, sem reclamar. E ainda assim, havia momentos em que ele me olhava como se eu fosse a culpada por tudo isso. Por ele, pela família dele, pela vida inteira, e até pelo fato dele ter se jogado de um prédio quando ele tinha 13 anos. E a gente nem se conhecia ainda. E sobre sentir-se invisível, sobre perceber que quem deveria ser parceiro não era, quem prometeu amor e proteção, depois vai e pensa somente nos próprios desejos, sobre entender que mesmo quando você está exausta, ele ainda exige mais e mais atenção, mais carinho, mais submissão. E você começa a duvidar de si mesma e a se culpar e aceitar pequenas injustiças como se fossem naturais. Você sabia que lá na Itália é normal algumas sogras mandar o marido bater na esposa e que isso não é tratado como crime? Eu acho que ele só não batia em você porque ele tinha essa deficiência nos braços. E porque você era empregada da casa. Eu ainda estou tentando respirar, encontrar uma saída. Estou procurando um trabalho, uma forma de me libertar da dependência emocional, da exploração. Tento me lembrar de quem eu sou antes dele, antes da família dele, antes de tudo isso. Mas é difícil, todos os dias, uma luta silenciosa, invisível para o mundo.
mais devastadora para mim. Eu compartilho isso, talvez isso ajude alguém em algum lugar, alguém que esteja vivendo algo parecido. Talvez alguém esteja se sentindo preso num lugar que parecia um sonho e se tornou um pesadelo. Eu quero que saibam que perceber a realidade é o primeiro passo, que lutar por si mesmo, mesmo aos poucos, é possível. Eu ainda moro com ele, com a família dele, e a cada dia é um desafio, mas eu estou tentando me lembrar, tentando viver, tentando me reconstruir, tentando sobreviver, tentando voltar para o meu país. E me libertar desse pesadelo que um dia eu pensei que fosse um sonho. Eu sei que você vai conseguir se libertar. É muito importante, evitar de arrumar um filho com essa pessoa. Porque se uma pessoa já está num país estranho, sendo tratada dessa forma, se você arrumar uma criança com esse cara, essa criança vai ficar para a família dele, você vai perder direito, você volta, fica uma criança com a guarda entre dois países e fica aquela briga judicial. O importante da sua história é que você acordou para a realidade, você percebeu o abuso, está tentando se libertar e você vai sim se libertar. Porque ninguém é escravo de ninguém. E se você quiser voltar para o seu país, você volte. Porque agora o fascismo está tomando conta da Europa toda. Estão tratando os brasileiros muito mal, tanto, principalmente, por exemplo, na Europa, tá assim um absurdo dos governos fascistas. Então aquelas pessoas que se faziam de boazinhas, elas começam a sair do armário e mostrar as verdadeiras garras que elas têm. Elas têm força e estrutura para mostrar quem realmente elas são. É importante você se libertar. Eu desejo toda a sorte do mundo. Eu sei que você vai conseguir, porque você já está, pelos detalhes que você contou e que você pediu para que eu não gravasse aqui no canal, dá para perceber que você está muito perto de voltar. E essa experiência, eu sei que a gente não pode voltar atrás, né? E refazer a vida tudo de novo, mas a gente pode aprender muito com essas experiências. A gente se torna uma pessoa mais seletiva e você não tem que se anular por causa disso e dizer que não quer mais conhecer ninguém ou não confiar mais em nenhuma pessoa. Mas isso que aconteceu aí também poderia acontecer aqui. A única coisa que é diferente é que você está num país diferente e que fica mais difícil ainda de soltar dessas amarras, porque você fica muito dependente dessas pessoas, né? Mas isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Fica a dica aí, né? Aqui no Brasil, as pessoas têm aquilo que a gente chama de complexo de vira-lata, tem mania de puxar saco de europeu, de americano, depois, por último, de canadense. Qualquer estrangeiro aqui, as pessoas ficam bajulando, sabe? E não é legal isso. Não é legal isso, porque, sabe, eles não são melhores do que nós, eles se colocam assim, mas não são. Então, fica de alerta para as pessoas pensarem antes de tomar qualquer atitude, de sair de um país e morar no outro por causa de um homem. Desculpa, de um macho escroto desse. Que você só tem como saber, às vezes, morando junto. Porque, lógico, o cara não vai falar que ele é um imbecil para você pela internet. Ele não vai falar que ele é um abusivo, que ele é um preconceituoso e que vai tratar você como uma empregada. Jamais que ele vai falar isso. Às vezes, muitas coisas são... Se você tiver acesso às suas mensagens anteriores, muitas coisas foram ditas nas entrelinhas e você não quis ver. A gente é assim. Quantas vezes a gente se apaixona e que atire a primeira pedra, quem nunca se apaixonou, quem nunca entendeu uma mensagem como interessava para ela, principalmente a mulher quando se apaixona, às vezes entende as coisas como interessa para ela e depois fica rodando aí em torno de um sonho que se torna um pesadelo. Isso acontece para todas nós em alguma medida em nossas vidas, quando a gente bota muita expectativa aí na outra pessoa
como se a outra pessoa fosse linda, perfeita, maravilhosa, um sonho, como você falou. E só por ela parecer um sonho, já é motivo para você acordar. Se é um sonho, então acorde, porque ninguém é perfeito, ninguém é maravilhoso, ninguém é incrível. Todo mundo tem defeito, sabe? E esses defeitos aparecem quando a gente vai morar junto. É isso. Eu espero que você consiga, que realmente seu vídeo possa ajudar outras pessoas a refletir e a pensar sobre esse assunto. Um abraço para você, minha querida. Boa sorte. Qualquer coisa me escreva. Se eu puder ajudar em alguma coisa, eu estarei aqui. Um abraço.